E uma idosa que foi encontrada desacordada numa área de mata na zona norte de São Paulo morreu depois de passar 6 dias internada. Essa é a senhora e nós vamos entender agora com a Danúbia Braga todos os detalhes deste caso. Danúbia. Isso mesmo, Darlison. A Sônia Maria, foi encontrada, então, com sinais de abuso sexual e também espancamento. Ela que tinha 78 anos. Esse caso foi registrado no Horto Florestal, aqui na Zona Norte de São Paulo. E o que a gente tem de informações, então? Ela estava desaparecida há uma semana e foi encontrada por um morador em situação de rua, que relatou, então, buscou ajuda e aí pediram para que paramédicos pudessem vir até o horto e aí fazer esse atendimento a essa senhora, que tinha sinais de espancamento e também de abuso sexual. Ela foi encontrada sem roupa. Ela parecia muito desidratada, desnutrida. Ela chegou a ficar por uma semana na UTI, onde inclusive ela completou 78 anos e ela morreu em decorrência de uma forte bactéria. O que a gente também sabe a respeito então da Sônia Maria, Ela era uma mulher infelizmente sozinha, uma senhora sozinha, e foi despejada. Acabou sendo acolhida por um padre da região que acabou acolhendo essa senhora. E ela disse, no dia que ela desapareceu, ela disse que até a casa antiga dela, ela já tinha também algum sinal ali de Alzheimer, mas ela disse que ia até a casa antiga para tomar um banho. Só que ela não voltou. E aí, com isso, então, o padre acionou a polícia, e ela ficou desaparecida por 6 dias. Até que, então, ela foi encontrada com esses sinais, depois passou mais uma semana na UTI, infelizmente, em decorrência de uma bactéria muito forte, ela não resistiu e morreu. O parque, o Horto Florestal, ele é muito grande e ele não tem circuito de segurança e também não tem câmeras nem na entrada, nem nas entradas do parque não existe câmera de segurança. Então, essa é a informação que a gente tem. A gente também pediu, inclusive, uma nota, para quem administra o parque, para a Urbia, e a gente não recebeu ainda esse retorno, mas é um caso muito triste que está sendo investigado pela polícia. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo diz que esse caso foi registrado como morte suspeita pelo 13º Distrito Policial da Casa Verde, que requisitou inclusive uma perícia. Então, é uma tristeza, o que aconteceu com a Sônia Maria depois de passar uma semana aí desaparecida, morava sozinha, encontrada então sem roupas, desnutrida e aí com sinais de espancamento e também de abuso sexual. Volto com vocês. A Dani estava comentando aqui, Dani, que lá na região Zona Norte de São Paulo, aliás, o Horto Florestal é um parque utilizado por quem mora praticamente em toda a Zona Norte, que é a alternativa que tem ali, independentemente da idade. Muitos pais no final de semana levam os filhos para fazerem piqueniques, as pessoas passeiam durante a semana, fazem caminhada por lá e vendo esses cartazes espalhados até então do desaparecimento dela, acende um alerta para todo mundo que utiliza como área de lazer o Horto Florestal, Dani? Sim, Darlison, é um grande mistério. Eu participo de alguns grupos, inclusive ali da Zona Norte, e o caso dessa mulher é o assunto mais comentado entre todos os moradores ali da região, justamente por conta desse mistério. Primeiro, o que chama a atenção desse caso, Darlison? Ela tinha sido despejada dessa casa onde ela morava. Essa casa onde ela morava não é uma casa que fica muito longe aí do Horto Florestal, fica ali bem próximo, quem conhece a região. E aí ela conseguiu abrigo, então, com esse padre. Daqui a pouco ela diz, vou na minha antiga casa para tomar um banho, sendo que ela já tinha sido despejada, e aí ela acaba desaparecendo e depois é localizada, infelizmente, bastante machucada, ferida, e foi uma pessoa que vive em situação de rua que acabou avisando a polícia de que essa mulher estava caída ali no parque. Então, tem 2 fatos que chamam a atenção aí, Darlison? Ela ter sido encontrada misteriosamente ali no parque, ninguém ter visto nada, porque o que se fala na região? Ninguém viu nada, ninguém sabe nada. Como é que você coloca um corpo de uma mulher ou uma mulher caída, desfalecida ali na região e ninguém vê nada, sendo que é um parque muito movimentado? Mas aí a gente tem em contrapartida essa deficiência de segurança, porque o parque não tem qualquer monitoramento de câmeras. Isso também chama atenção, inclusive ali das autoridades, que precisam olhar ali para o parque, que é muito frequentado, com um olhar um pouco mais de responsabilidade, justamente por conta disso, Darlison? Olha, longe de querer criar qualquer tipo de alarde ou deixar a população exageradamente
preocupada. Mas depois da gente ter vivenciado cenas como o maníaco da Moca, cenas como o maníaco da Kombi, já há pessoas dizendo no grupo o maníaco do Horto Florestal. Por quê? Porque a pessoa que tem, pensa comigo, a pessoa que tem a capacidade de estuprar uma senhora de 78 anos, espancar uma senhora de 78 anos e abandonar praticamente o corpo dessa senhora no meio do parque, nós estamos falando de um psicopata, não há dúvida nenhuma. Para piorar, uma senhora que tem Alzheimer, alguém que é doente, tem uma doença degenerativa e exige cuidados de maneira integral. Gente, quem pratica esses crimes contra uma pessoa nessa circunstância é um monstro. Agora, quem fez isso e quem fez isso ainda está solta no Horto Florestal. Se você for no Horto agora, essa semana, depois desse acontecido, você vai ver que está vazio, está mais vazio do que o habitual, porque as pessoas estão com medo de frequentar o parque. Até que as autoridades policiais deem uma resposta. A gente quer saber quem fez isso com essa senhora, uma senhora de 78 anos. Acende um alerta sem dúvida nenhuma. E por enquanto, me parece, volto a conversar agora com a Danúbia. A gente vê ali, Danúbia, que é uma viatura da Polícia Militar. É uma base policial que tem aí, eu ia até comentar com ela isso. É uma base policial bem em frente ao parque e por enquanto não há informações sobre quem seria o responsável por cometer essas atrocidades todas contra essa senhora, né, Danúbia? Exatamente, Darlison. Tem uma base aqui da Polícia Militar, mas inclusive o caso nem foi registrado aqui. E aí é exatamente o que vocês estavam chamando a atenção, para essa deficiência de segurança por parte também do Horto Florestal e não ter nenhuma imagem, nenhuma câmera de segurança, né, para garantir o mínimo aí para quem visita e para quem, né, anda no parque. Então é muito importante. A gente está falando, como vocês bem disseram, do parque mais importante da Zona Norte de São Paulo e aí não tem nenhuma segurança, não tem nenhuma câmera para registrar e para trazer o mínimo de segurança para as pessoas que frequentam o parque. Então, de fato, é uma deficiência. A gente precisa entender o que aconteceu com a dona Sônia, né, com essa senhora. Inclusive, acabou de chegar aqui para conversar com a gente ao vivo o padre, né, esse amigo da dona Sônia, que acolheu ela depois que ela foi despejada. Então, ele vai conversar com a gente, até gostaria de agradecer ao senhor. E aí, que pudesse contar um pouquinho, né, o que já a polícia se avançou, se tem alguma resposta do que teria acontecido com a Sônia. Bom dia. Começando no início, falando um pouquinho, né, ela começou como assistente da igreja, que nós entregamos 580 cestas, distribuiu a marmita, né? E ela vinha buscar. Depois ela passou a nos auxiliar. Como o pessoal percebeu que ela estava com Alzheimer, eu não sabia, né? O pessoal percebeu e achou uma atitude estranha, pediram a casa urgente para ela e ela desesperada ficava toda hora pedindo. Falei, mora aí na frente da igreja, tem um espaço para você morar aí. Só que no dia que ela desapareceu, ela ajudou a fazer o lanche das pessoas que ia receber a cesta, me auxiliou lá. Depois ela falou para mim, padre, eu vou tomar um banho. Toma um banho onde? Eu falei, toma aqui, tem água quente aí, né? Não, vou tomar na minha casa. Falei, mas por quê? Tem água quente aí. Mas ela já estava tendo visões e eu não tinha percebido que ela estava com Alzheimer. Falando que tinha pessoas perseguindo ela, mas ela não tinha inimigos. Ela é uma pessoa bem solidária. E aí ela foi para casa e eu tentei ligar, mas meu telefone estava quebrado. E a pessoa falou para mim assim, não dá para me prestar o telefone que vai descarregar. Aí eu fui atrás pensando que ela estava na casa dela, mas não encontramos mais. Isso ficou uma semana, todo lugar que falavam nós íamos procurar. No primeiro dia, já antes da 24 horas, quando era 1 hora, eu já fui na delegacia, fiz o BO de desaparecimento. Liguei para o bombeiro, liguei para várias pessoas poder nos auxiliar. Todo mundo falava que não era com eles, nem bombeiro, nem o batalhão, nem COI, ninguém. Padre, só um minutinho que a Dani tem uma pergunta, né, pra gente.
Ô Danúbia, é que eu tinha uma pergunta e logo na sequência o padre chegou para falar com você ao vivo. A gente sabe que o corpo desta senhora foi encontrado, localizado por uma pessoa que vive ali em situação de rua na região. Você sabe me dizer, Danúbia, já que você está aí perto de uma base da polícia, não sei se foi nessa base, porque aí acho que aí é só uma base, não chega a ser uma delegacia, se esse morador ele foi ouvido pela polícia, porque esse depoimento dele também vai ser crucial nessa investigação, né? Exato, Dani. Eu não tenho essa informação, mas eu inclusive já aproveitar e perguntar para o padre Francisco. Padre, o senhor sabe se o morador em situação de rua que encontrou a Sônia, ele já foi ouvido pela polícia? Eu ainda não sei, mas foi feita a reportagem, ele ficou à disposição. Na verdade, ele encontrou, como ele estava sem telefone, ele avisou um casal que ajudou a resgatar. Ela estava totalmente nua, sem roupa nenhuma, nem camiseta. Tinha falado que tem camiseta, não tinha. Então ele colocou uma camiseta em cima dela e ela se chamia dizendo, tô com frio, mas bem fraquinho que ela conseguia falar, porque a boca já estava cheia de lavas, as partes íntimas cheias de lavas, totalmente. E a calça, depois nós encontramos lá no local que ela foi supostamente abusada, né? Mas agora às 10 horas da manhã eles me chamaram para continuar a ajudar a investigação. Então vou na delegacia, na 38ª aqui da Vila Amália, vamos continuar agora, porque depois da reportagem, né, aí começaram a se interessar por caso. A administração, um descaso aqui, falta de segurança. Agora, com a reportagem, eles fecharam todas as entradas aqui e colocaram uma guarida e mandaram limpar para poder falar que está zelando. Mas se entrar lá dentro, tem até água podre parada lá, sujeira para todo quanto é lado, moradores adictos em vários pontos ali. Pessoas, eu passei com a amiga procurando ela, a pessoa está fazendo sexo na frente de todos nós, olhou para nós, viu nós e continuou fazendo sexo, sem roupa. Então, uma pouca vergonha, descaso da administração. Né? A administração, quando falou para mim, não achou na rua, não achou na rua, achou lá dentro mesmo, tem o local comprovado lá, com provas e tudo. É uma pessoa idosa, aposentada, vulnerável, então não tem muita importância para a sociedade. E está aumentando muito abuso entre pessoas idosas. Temos o abuso sexual, que é gravíssimo, e a violência, violência também, né, psicológica contra os idosos, aproveitando da fraqueza da pessoa vulnerável. Nós temos que, a sociedade precisa olhar com olho de compaixão, alteridade para essas pessoas menos favorecidas, que um dia nos educaram, construíram o nosso país, a nossa sociedade. E quando chega no fim da vida, que é para descansar, sofre essas violências e ninguém dá nem atenção para isso. Muito obrigada pela sua participação. É realmente muito triste o que aconteceu e a gente não tem nem o que completar. Eu acho que o padre disse absolutamente tudo. A gente precisa ter esse olhar mais atento também para os idosos. Volto com vocês. Eu acho que a Dani tem até um apelo importante, né, Dani? Eu acho que o que a gente pode ajudar e a população de maneira geral agora é isso que você vai dizer agora. Algumas coisas, Darison. Primeiro que ainda não está confirmado, né, esta hipótese de que ela sofreu de fato uma violência sexual. Isso vai ser confirmado com a perícia da polícia, que deve ser feita a partir de agora com essa informação da morte desta mulher. O apelo que a gente queria fazer é o seguinte: se você mora nessa região e viu qualquer movimentação suspeita, né, durante esses últimos dias, pode entrar em contato com a polícia, fazer a sua denúncia, que será anônima, ou também você pode aqui mandar a sua informação através do nosso Instagram, que é o Primeiro Impacto _SBT. Nós já pedimos nota inclusive, para a empresa responsável ali pelo monitoramento do parque. Estamos aguardando essa nota para trazer aqui também para o nosso telespectador. A gente volta a falar agora sobre a idosa que foi encontrada desacordada numa área de mata na zona norte de São Paulo e acabou morrendo depois de 6 dias internada. A Danúbia Braga vai trazer mais detalhes desse caso, ela que permanece, né, ali na região do Horto Florestal. Danúbia, é com você. Exato, viu, Darlison? A gente conversou há pouco, né, com o padre Francisco, que era o amigo, então, da Sônia Maria, de 78 anos, que foi encontrada num estado lamentável dentro do Horto Florestal, com sinais de espancamento e também de abuso sexual. E a gente recebeu, inclusive, algumas imagens, né, do que foi encontrado
próximo ali ao corpo dela. Ela estava desacordada, chegou a ser resgatada, ficou 6 dias na UTI, mas devido a uma forte bactéria não resistiu e acabou morrendo. A gente tem então essas imagens dessa calça, ó, que seria uma calça que ela estaria usando, porque ela foi encontrada completamente nua, de acordo com o padre que esteve, né, no local, e aí recebeu também a informação de que ela estava completamente nua e que quem teria encontrado a Sônia Maria foi um morador em situação de rua que acabou chamando, avisando, né, a polícia e pedindo socorro. Os paramédicos então foram acionados e aí pediram ajuda porque ela estava numa trilha, num lugar de difícil acesso. Então pediram ajuda para conseguir levar então a ajuda médica até o local onde ela estava. Depois ela foi levada para o hospital, onde ficou então 6 dias internada na UTI. O padre deu um relato pra gente forte, dizendo que tinha até larvas já no corpo dela. Ela estava meio desacordada, desnutrida, e aí eles tentaram, né, fazer com que ela pudesse se recuperar na UTI. Inclusive, nesses 6 dias em que ela esteve internada, foi quando ela completou 78 anos. O padre também contou pra gente que ela tinha sinais de Alzheimer e que ela tinha sido despejada da casa dela, que era próxima ali ao Horto Florestal, e começou a frequentar a igreja, a paróquia, primeiro recebendo alimentação, depois ela passou a contribuir, sendo voluntária ali na paróquia. Comentou com o padre que tinha sido despejada, que estava sem casa, e ele falou, então tem uma casa, né, nos fundos, um cômodo no fundo da igreja, você pode morar ali. E ela estava então fazendo isso, estava morando ali. Até que no dia que ela desapareceu, ela avisou o padre, fez ali, ajudou voluntariamente a preparar uns lanches que eles sempre fazem para distribuir para as pessoas. Ela falou, vou na minha antiga casa tomar um banho. Ele achou estranho, falou, pode tomar um banho aqui, tem água quente, né, para você tomar banho aqui mesmo, no lugar onde você já está morando. Mas ela disse, não, eu vou para minha casa. Foi para casa e foi quando ela desapareceu. E aí depois encontrada, depois de uma semana, nesse estado lamentável. Danúbia, obrigado, tá? Eu já volto com você com novas informações. E lembro a todo mundo que nós estamos aqui tentando, junto com a polícia, claro, né, descobrir quem foi o responsável por essa atrocidade contra essa idosa de 78 anos de idade. Pelo 4º ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.